Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, isso mesmo, estou aqui no cenário diferente, né? De vez em quando apareço aqui, bela vegetação da Zona Sul do Rio de Janeiro, isso mesmo, diretamente da Princesinha do Mar, Copacabana. Vamos que vamos, galera, 29 de abril, véspera de jogo do Fogão, e vamos às notícias, mas antes de falar do Botafogo, vamos falar daquela entidade, né, que deveria representar o futebol brasileiro, a CBF, e que a cada dia nos surpreende com notícias aí mais polêmicas, né? Parece que o futebol pentacampeão do mundo não vive realmente uma boa fase. Ontem vazou a notícia de que o Brasil vai ter um novo, enfim, terceiro uniforme, quarto uniforme, não importa, para a Copa do Mundo, que se aproxima, e que esse uniforme seria uma camisa vermelha e preta, né? Não só isso, a Nike, a gente sabe que uma das divisões da Nike, né, é dedicada ao ex-astro do basquete norte-americano, Michael Jordan, né, a marca Jordan, super conhecida aí pela linha de tênis, né, Air Jordan e tudo mais. Então vai ter aquela logo ali que é justamente do jogador Michael Jordan no uniforme do Brasil. Primeira seleção no mundo a ter isso. Gente, eu acho que até que dessas mudanças aí que estão pintando, isso aí é o que menos me desagrada. Agora, uma camisa vermelha e preta para representar o Brasil, absolutamente não faz o menor sentido. Não estou aqui nem sendo clubista, porque vai parecer o vermelho e preto do Flamengo. A gente não sabe, né? Algumas camisas aí apareceram ontem nas redes sociais, a gente não consegue cravar qual que vai ser o modelo, se ela vai ser um vermelho predominante, se fala que o preto vão ser apenas algumas manchas. Fato é que o Brasil, né, a canarinha do Brasil, é tradicional, e a gente tem também como segundo uniforme, sempre foi assim, a camisa azul e ainda tem a camisa branca, né? Que, para quem não sabe, lá nas origens, nas primeiras Copas do Mundo, o Brasil atuava de branco, né? Antes de surgir a amarelinha, né? Que o Zagallo gostava tanto de falar. Então, acho que, por mais que os tempos mudem, eu tento abrir bem a cabeça aqui quando eu falo também de quarto uniforme do Botafogo, né? Que a gente teve o lançamento recente, uma mudança de cor, né, para mim é inexplicável. A menos que chegue, né, o Edinaldo e explique, olha, o vermelho e preto tem a ver com... Não faz sentido nenhum uma camisa totalmente diferente das tradições. Por mais que a gente entenda que o mercado atual, que os jovens queiram mudanças, queiram inovações, eu acho que o futebol ele é muito marcado pela tradição, né? O Brasil tem que primar pela tradição, afinal a gente tem o futebol mais vencedor do mundo em todos os tempos. Então a gente relembrar o azul, que o Brasil já atuou em final de Copa do Mundo, né? O manto, né, de Nossa Senhora, relembrar até o branco mesmo, que o Brasil já teve releituras com a camisa branca, beleza. Agora, partir para uma coisa totalmente diferente, né? Não estou dizendo que o Brasil vai atuar todos os jogos da Copa do Mundo, acho que a tendência seria o Brasil talvez jogar uma partida da Copa do Mundo com essa camisa aí, quarto uniforme. Mas realmente eu acho que é ofensivo até para memória, para tradição do futebol brasileiro. Não tem nada a ver com nada, né? A gente sabe que, por exemplo, tem uniformes no mundo, né? Vou citar duas seleções, Itália e Japão, né? Que jogam com camisa azul, né? Que não tem a ver com as cores da bandeira desses países, né? Mas que tem explicações. Por exemplo, o azul é a cor lá do imperador do Japão. Então, cria-se uma tradição, assim como a Azzurra, né? A seleção italiana é inclusive conhecida e não está na bandeira. Beleza. Agora, o Brasil, de uma hora para outra, criar que vai ser vermelho e preto, né? É realmente uma afronta. Eu espero que isso aí seja combatido. Eu não vi nenhuma opinião até agora favorável, né? Eu acho que, independente de, porque vai parecer a camisa do Flamengo, não tô nem entrando nessa parte, tá? Eu acho que tem que se respeitar, né, a história. Não dá pra gente amassar, fazer uma bolinha e jogar no lixo a história do futebol brasileiro. Então, assim, quer inovar? Pô, usa um tom de azul diferente, um tom de verde, né? De repente, né? Faz uma camisa mesclada ali e tal, inova, mas não faz eu acho que é desrespeitoso até com a história do futebol brasileiro. E ainda tem o lado aí, claro, da mística, da superstição,
que obviamente a gente tem que falar aqui, né? Não é porque estamos num canal do Botafogo, a gente tem que falar. Nos últimos anos, as últimas Copas do Mundo, tudo que foi associado no caso, ao vermelho e preto, ao Flamengo, deu azar, né? Dá azar, né? É uma coisa que atrai negatividade, atrai eliminação, né? E aqui estou falando uma boa, porque, por exemplo, o maior ídolo do Flamengo, o Zico, né? Um jogador brilhante, um jogador indiscutível, um cara, enfim, bom caráter e tudo mais, o Zico. Mas que em Copas do Mundo sempre atraiu coisas ruins para o Brasil, enfim, não se saiu bem, mesmo quando dirigiu o Japão também fracassou. Então, assim, aí a gente revisita várias Copas do Mundo recentes, o goleiro Júlio César, enfim. Então, assim, coisas muito negativas, né? Mas Carlos, a seleção hoje tem jogadores aí, o Vini Júnior é o grande jogador no mundo, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem que saber separar, acho que não faz sentido nenhum. Não sei se o objetivo é esse, né? Tentar atingir o público rubro-negro, né? Para adquirir essa camisa, não sei. Sinceramente, não consigo entender se é uma ideia da Nike, se é uma ideia da CBF, quem que aprovou isso, quem foi o marqueteiro que aprovou isso. E eu já falei muito tempo sobre esse tema, vamos falar agora de Botafogo, mas comenta aí embaixo se faz sentido uma camisa do Brasil rubro-negra, né? Como foi a da Alemanha na Copa do Mundo, né? Os alemães utilizaram aquele uniforme, cá entre nós, de péssimo gosto, né? Gente, Super Mundial de Clubes, o troféu do Super Mundial de Clubes está nesse momento em Buenos Aires, tá? Visitando a sede do Boca Juniors, visitando a sede do River Plate, e de 2 a 8 de maio, semana que vem, estará no Rio de Janeiro, e a sede do Botafogo vai ser a primeira a receber o troféu, né? Tudo indica, deve ser em General Soberiano. O Botafogo ainda não divulgou essa informação. Então, de 2 a 8 de maio, 6 dias, né? Que vai estar aqui no Rio, então naturalmente serão 2 dias para Botafogo, 2 dias para Fluminense, 2 dias para Flamengo, em que ela vai estar exposta para os torcedores chegarem pertinho, tirar uma foto, aquela coisa toda, o belíssimo troféu do Super Mundial. Então vamos aguardar aí, né? Mas eu acredito que seja em General Soberiano, né? Essa exposição da taça, provavelmente também para quem é camisa 7, tem alguma vantagem nesse sentido, beleza? Realmente a FIFA fazendo essa grande promoção. Depois a taça segue para São Paulo, né? Aí visitará as sedes a sede só do Palmeiras, né? Só tem o Palmeiras, na verdade, no Mundial. Depois segue para o México, e aí do México vai para Miami, enfim. E aí dá aquele giro para abertura dia 14 de junho do Super Mundial, beleza? Galera, eu vou falar do assunto aí que eu botei na thumb, né? O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, paraguaio, divulgou ontem o que já se especulava, que a final desse ano da Libertadores será no Peru, em Lima, no Peru. A Conmebol é muito grata ao país sul-americano, né? Naquela ocasião em que, acho que foi em 2019, né? Que o Flamengo até ia jogar no Chile, o Chile estava com problemas sociais, políticos, enfim, protestos, aí mudou em cima da hora para Lima, então vai ser até uma forma de agradecimento. Brasília e Montevidéu também eram candidatas, então uma forma de agradecimento da Conmebol ao país peruano, né? O estádio ainda não está definido, eu botei a foto aí do estádio do Universitário, que surge aí como favorito para receber essa final, 29 de novembro, né? Se ano passado foi o 30 de novembro, dessa vez o sábado, 29 de novembro, quem sabe aí do bicampeonato para o Fogão. Preparem o bolso aí para viajar para Lima, quem sabe, tomara, tomara. Gente, falando agora da Libertadores do ano passado, né? Ainda saiu uma notícia no Jornal Globo sobre os PIBs, né? Com aspas, os 21 torcedores do Pearol que foram presos naquela arruaça que promoveram lá no Recreio dos Bandeirantes, né? No dia do jogo com o Botafogo, eles seguem presos, completaram 6 meses presos, esses 21 torcedores, né? E ainda aguardando, né, o julgamento do juizado especial do torcedor, as varas criminais, aquela coisa toda. Eles estão respondendo criminalmente por toda aquela raça, e eu falo aqui sempre, tá certíssimo, né?
Porque se a gente deixa os caras virem e fazer aquilo, né, e já tinha um histórico, né, de confusão da torcida do Peñarol em outros jogos, né, é como se fosse um convite, olha, pode vir ao Brasil e fazer o que vocês quiserem, né, naquela ocasião incendiaram moto, promoveram quebra-quebra, destruíram um quiosque, né, uma arruaça danada, gente armada, então assim, não vieram para torcer, aquilo ali, né, não são torcedores, obviamente, a gente fala, quando a gente fala tem que tomar até cuidado, né, não é a torcida do Peñarol, né, tem muita gente que quer torcer, mas uma minoria barulhenta ali acabou promovendo. Foi dia 23 de outubro, né, o dia do 5-0, o Botafogo devolveu em campo toda essa agressão, né, sem sentido. Então os PIBs seguem presos, né, seguem presos. O pessoal do Botafogo anunciou ontem, finalmente, né, Marçal de volta, né, a volta dos que não foram. Marçal está de volta. Na verdade, ele estava ainda se recuperando de um probleminha físico e agora está muito próximo de reaparecer, ser relacionado. E aí o Botafogo divulgou um vídeo na Botafogo TV com o Marçal falando justamente que recebeu algumas propostas, mas que não se via fora do Botafogo. Por isso até que ele, né, deu aquela ligada para o João Textor, acertou esse retorno. Então, Marçal aí, mais uma peça à disposição do técnico Renato Paiva. Ele que tem 36 anos, até aqui 91 jogos já com a camisa do Botafogo, então vai chegar a 100 jogos e com contrato até dezembro desse ano. O Marçal, um bom retorno, né? Acho que todo mundo ficou satisfeito. Jogadores que devem reaparecer, além do Marçal, que devem voltar a ser relacionados só no outro final de semana contra o Internacional, justamente o Nathan Fernandes, que já treina com bola, e também o Santi Rodrigues. O Santi Rodrigues é o que está mais abaixo ali, tá mais longe de retornar, né? Marçal e o Nathan estão à frente. O Santi Rodrigues teve uma lesão recente, né, contra o Bragantino, mas os 3 jogadores sendo preparados aí para retornar contra o Internacional. Existia uma possibilidade dos 3 estarem disponíveis neste final de semana contra o Bahia, só que tem um detalhe, o Botafogo vai fazer aquela viagem casada, né, vai sair de Salvador e vai viajar para Venezuela, né, onde enfrenta o Carabobo na terça-feira. Então, o Botafogo considerou que seriam alguns dias de treino, né, de recuperação, que serão perdidos, né, entre viagens e tudo mais, para esses jogadores que estão em fase final de transição. Então, considerou que é melhor eles ficarem no Rio, se recuperando bem, para aí sim, contra o Internacional, provavelmente ter os 3 de volta. Pode ser que eles não sejam relacionados, os 3, mas aí estarão à disposição do Renato Paiva, que vai fazer essa escolha, né? Então, o Botafogo optou por segurar mais um pouquinho, né? Cautela nesse retorno aí dos jogadores. O Nathan Fernandes mesmo nem estreou ainda, né? Desde que foi contratado, se recuperando de uma lesão ainda do Sul-Americano em fevereiro. Pessoal, Botafogo capital, né? E a CBF escalou um árbitro de 24 anos, bem jovem, da Federação Paranaense, o Lucas Casagrande, tá? Que vai então apitar esse jogo das 19 horas da quarta-feira. Botafogo que nas 3 últimas edições foi eliminado na fase de oitavas da Copa do Brasil. É aquela pedrinha no sapato do Fogão, né? Essa competição. A gente sempre fala aqui, falei ontem mesmo, Botafogo em 99 foi finalista diante do Juventude, não é nem bom lembrar, né? Eu era um dos mais de 100 mil torcedores lá no Maracanã, e desde então o Botafogo não tem tido boas performances, de modo geral, na Copa do Brasil. Claro que agora, com a SAF Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é uma competição que o torcedor botafoguense quer conquistar, né? Quer ter ali na sua galeria. Então, começa aí mais uma expectativa, mais uma esperança de título diante do capital lá de Brasília, né? O Lucas Casagrande, ele tem 3 jogos só apitados na Série A do Brasileirão, né? Ele nunca trabalhou numa partida do Botafogo, então vai ser a estreia dele. Tomara que, né, que vá bem nessa partida no Newton, beleza? Galera, falando de CBF, a CBF divulgou o áudio, né, aquelas imagens do VAR, do lance em que o Fluminense reclamou muito de um pênalti no John Arias, né? E aí a CBF, o áudio ali, acho que até foi bem correto,
né? Dizendo que o Arias justamente ele cria o contato, né? Ele larga o corpo ali para forçar que o jogador do Botafogo, acho que foi o Gregory, né? Não, foi o Vitinho, fizesse o pênalti, né? Peraí, Gregory ou Vitinho? Não, Gregory, foi o Gregory. Vitinho já tinha saído aquela hora do jogo, então que seria um pênalti do Gregory no John Arias, né? Então a comissão de arbitragem concordou que de fato o John Arias forçou a situação, né? Largou as pernas ali, né? Malandragem, né? Foi malandro ali, ele tinha até chance de arrematar para gol, mas preferiu cavar um pênalti e se deu mal. A gente elogia quando tem que elogiar, né? E critica quando tem que criticar. Acho que o lance aí marcante do final de semana foi o gol que seria do Iago Pikachu, né? Do Fortaleza, que a bola nitidamente entra e aí ficou 8 minutos ali paralisado o jogo Sport e Fortaleza e não deu gol, acabou prejudicando o Fortaleza. O Sport que já foi prejudicado nesse campeonato aí umas 2 vezes, mas enfim, coisas do VAR, pelo menos dessa vez acertaram em não marcar esse pênalti. Gente, o Igor Jesus, né, acho que um dos poucos jogadores aí que tem se salvado nesse início de ano do Botafogo, né? Ele agora superou o Memphis Depay e o Ferreirinha, do São Paulo, e entrou na seleção do prêmio Bola de Prata do Brasileirão, né? Igor Jesus, nosso camisa 99, o Botafogo, que aliás teve boa parte da seleção da rodada, foram jogadores do Fogão, né? Então vamos lá, 6ª rodada, como é que ficou a Bola de Prata? Goleiro Everton do Palmeiras, depois Wesley do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense, Léo Pereira do Flamengo, Piquerez do Palmeiras, Danielzinho do Mirassol fazendo uma campanha surpreendente até aqui, o Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Inter, John Arias do Fluminense, acabei de falar dele, o Pedro do Flamengo e Igor Jesus do Botafogo, esse time aí do Bola de Prata após a 6ª rodada. Enfim, então Igor Jesus aí se destacando, né? Se destacando novamente. Galera, é isso por hoje, tá? Um ótimo dia a todos vocês. Acho que a grande polêmica aí foi que eu abri o vídeo, né? Comentando sobre a camisa da seleção. A gente, como botafoguense, sente um pouquinho dono da seleção, né? Afinal, Botafogo e Brasil, as histórias se confundem. Comenta aí embaixo, né? Claro que a gente está falando ainda sem ter visto a camisa, mas só essa informação de ter, de que as cores vão mudar, né? Do quarto uniforme, não é a camisa principal, mas que o Brasil pode atuar na Copa do Mundo usando uma camisa rubro-negra, acho que isso aí já né? Eu não tenho nem como descrever, é bizarro, né? É bizarro, sinceramente. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e tamo junto. É tempo de Botafogo sempre, né? Queiram ou não.